Mais uma vez aqui para uma mini live. Uma mini live de um assunto que eu lancei ontem, um textinho, mas aí não deu tempo de eu falar sobre ele. E mais tarde eu acho que eu não vou ter tempo, então eu vou fazer isso agora. Eu faço as mini lives na hora que dá tempo. Então, o que eu queria falar aqui é de uma coisa que esse post eu gosto bastante, assim, a ideia que tem nele, né? Não uma ideia que tem em vários lugares, mas que eu tentei trazer um pouquinho também de como é que eu penso essa questão, né? E esse post não começa no filme, porque esse raciocínio ele é anterior a isso, né? O que eu pensei a partir desse filme é uma coisa mais antiga. Mas quando o cinema se propõe, né, a fazer um filme abordando uma temática, geralmente é mais fácil, é mais acessível do que, sei lá, todo o trabalho que você tem com explicação num texto gigantesco. Você consegue no cinema fazer a coisa mais evidente, assim, um chacoalhão. E aí, aproveitando que foi uma semana que eu falei de filmes, né, fiz uma live com a Fala Fernanda na quinta-feira à noite, falando de filmes, e aí pensei nesse filme, não para falar do filme exatamente só de filme, mas pensando na ideia que tem ali, que é esse filme Eu Não Sou um Homem Fácil. É um filme que eu acho que ainda tá no Netflix, eu vi já tem um bom tempo, já faz um tempinho aí, e ele é daqueles filmes que causam esse chacoalhão, assim, né? Causa chacoalhão, eu acho que em pessoas que estão dispostas a serem chacoalhadas, mas eu escutei comentários assim bem estranhos, do tipo, isso não existe que tá passando no filme, até parece que é assim. E o que fala o filme? Sobre o que é o filme? Eu coloquei aqui, ó, tudo é forçosamente aprendido. Porque a nossa ideia, muitas vezes, é de que as coisas são naturalmente assim, né? Então, a divisão social que existe é assim, naturalmente. O lugar do homem na sociedade, naturalmente assim, da mulher, naturalmente assim. Sei lá, qualquer questão, uma questão religiosa sempre foi assim, a questão cultural sempre foi assim, a questão... Enfim, sempre foi assim. Então, isso de sempre foi assim é bem perigoso porque naturaliza muitas coisas. Aproveitando em filme, tem um filme muito legal chamado As Sufragistas. E tem uma cena que me chama muita atenção, né? Um trecho lá que vai ter um julgamento e a pessoa que ia, né, para depoimento, na verdade, para falar das condições de trabalho, de salário da mulher e de exploração, a responsável pelo movimento ela não pôde ir e vai uma outra, que começou a entrar no processo, começou a entrar nas interrogações. Porque qual que é a ideia? Nós fazemos tudo de forma muito tapada, tipo gado, sabe? Gado. Tipo gado. E nós não nos interrogamos. E esse é o grande perigo, né? Então, quando você pega, por exemplo, o livro Admirável Mundo Novo, a ideia que ele traz, uma delas, é que no futuro, né, é só encher de tanta informação as pessoas, tantas informações inúteis e tantas e tantas e tantas e tantas, que as pessoas acabam deixando para lá isso, né? Acabam não se preocupando mais de tanta informação que tem. Se você mantém o sujeito ocupado, ele não questiona, ele não raciocina, né? Ele não pergunta sobre algo. Isso acontece desde situações pequenas, né? Por exemplo, eu vejo em sala de aula, sei lá, pedir alguma atividade, alguma coisa assim, aquele que não fez, ele tenta ficar ganhando tempo, às vezes fazendo perguntas inúteis, perguntas para gastar tempo para você não chegar no ponto de interrogar sobre quem fez ou fazer tais perguntas. Eu vejo isso no meu filho pequeno, às vezes ele faz um negócio assim que ele tá com medo da aprovação ou não, da bronca, ele fica demandando uma série de coisas para eu ficar ocupado e não perguntar. E é uma técnica, assim, a gente aprende em sala de aula a fazer isso e a coisa pode chegar em níveis muito grandes. Um dos níveis muito grandes é isso. Encher de informação tudo e a gente não se interrogar sobre o que está acontecendo. Enxergo que é assim que acontece
o que a política faz conosco, que quando você olha, né, o desgoverno que temos, a quantidade de absurdos são tão grandes que chega uma hora que você desiste, né? Quando você começa a escutar o nível de inutilidades, do tipo gastar tempo, ao invés de falar coisa séria, falar da cor do Guaraná, ou as coisas que a Damares fala, às vezes eu penso assim, nossa, essas pessoas são idiotas. Mas eu penso assim, não, na verdade não. Isso é uma forma de você ficar tão... Cara, vou ficar automaticamente não escutando mais essas pessoas. E aí automaticamente não escutamos mais a política, deixa isso pra lá e a coisa acontece como sempre foi. Quando ninguém interroga, segue o fluxo. Agora, quando alguém interroga, a coisa complica aí. Não é à toa que Paulo Freire é tão atacado, né? Inclusive, principalmente no Brasil, porque ele é um cara que faz você questionar, né? Se interrogar sobre sua realidade. Então, essa questão de estar sempre dado é uma questão muito perigosa. A gente tem que fazer um exercício de interrogar que lugar que estamos, o que estamos fazendo, o que estamos falando. E isso é interessante porque isso é um processo social, político, mas é um processo clínico também, né? A clínica é um lugar que você faz as coisas sem se dar conta de que faz. E na análise você começa a perceber que você segue um certo padrão nessas coisas que você faz. E começa a se perguntar por que você faz isso e você meio que elabora se continua fazendo isso ou não. É uma ideia, se a gente for colocar em linhas bem gerais, o que o Freud fala, recordar, repetir, elaborar. Claro que não é isso que está dizendo, mas dá para aplicar também, que nós fazemos coisas sem nos darmos conta. E na terapia, na análise, a gente começa a perceber o que faz e depois começa a se interrogar por que faz aquilo. E então o trabalho de elaboração, vai continuar fazendo isso ou vai parar de fazer isso? E então textos que conseguem parar, a gente fala assim, escuta, olha o que você está falando, escuta, presta atenção nisso, é bem interessante. E aí, esse filme ele consegue ser rápido nisso. Diz assim, ó, tudo é forçosamente aprendido, lendo a postagem de ontem. O filme Eu Não Sou Homem Fácil traz a história de um homem que sofre um acidente e desmaia. E quando acorda, ele se vê numa situação, uma série de situações de assédio por parte das mulheres. Passam a mão na bunda, fazem fio-fio, exigem que ele se depile e até numa cena de sexo, a mulher enfia vários dedos da mão na sua boca, simulando uma penetração. É um dos clássicos assim que se... Tipo, o homem enfiar o dedo na boca da mulher é uma coisa que faz e seria algo num ápice do sexo ali. E no filme acontece isso e fica uma coisa muito estranha. Então, é um filme que nada mais faz do que fazer uma inversão. E colocam aquilo que acontece no cotidiano de diversas mulheres acontecendo no cotidiano de um homem, né? Aí eu coloquei aqui, ó, escutei de alguns que assistiram que é absurdo, isso não existe, é um absurdo, né? E isso foi a resposta de muitos. Eu falei, vê esse filme. Assim, pô, Saulo, que bosta de filme. O filme não tem nada a ver, isso aí não existe, isso é um absurdo, isso não sei o que, não sei o que lá. E o lance, assim, claro que existe. É que existe acontecendo com a mulher. Agora, quando acontece com o homem, parece que toma um sentido surreal. É surreal acontecer isso. Se você viu o filme, já deve ter essas partes, que ele tem que se depilar porque a mulher exige que ele se depile. Enfia os dedos na boca, tá lá na relação sexual, ele não tá curtindo muito, mas ele tá lá porque ela quer, não sei o que, enfia o dedo na boca dele. E todas as coisas que são feitas e que muitas mulheres passam isso constantemente, cotidianamente, quando acontece com o homem parece um absurdo. Tem um filme, se eu não me engano chama O Discreto Charme da Burguesia, alguma coisa assim, que depois eu até vou postar lá no meu grupo do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, que é um vídeo que eu sempre gosto de mostrar, para mostrar os absurdos dos nossos costumes, que nada tem de natural, são tudo construídos e enfiados goela abaixo da gente. E nesse vídeo existe uma mesa, em que está todo mundo sentado na mesa, tem a mesa lá, e são várias privadas em torno da mesa, em que as pessoas estão cagando na mesa. A mesa não, estão cagando e usando a mesa como lugar de conversa. Aí você já acha, opa, que estranho isso. Aí na sequência, se eu não me engano, acho que uma criança fala que quer comer, e a mãe fala, não fala isso, coisa feia. E aí um dos caras que tá lá na mesa, ele levanta a mão, vem a garçonete, sei lá como é que chama isso lá, e cochicha algo no ouvido dela,
E ela fala, vem aqui, por favor, chama ele e leva ele até um lugar fora, assim, né, daquele ambiente. É uma portinha, um lugar privado, aí ele entra, senta, e quando entra lá dentro tem uma portinhola, tipo hotel, né, que você baixa assim e chega a bandeja. Ele baixa a portinhola e aparece ali uma bandeja com comida. E ele começa a comer. Nisso que ele tá comendo, uma pessoa bate na porta e fala assim, tá ocupado, tá vendo que tem gente aqui dentro? Fica bravo, que tá lá nesse lugar comendo. Depois ele termina de comer, ele coloca a bandeja de volta, fecha lá, sai, volta pra mesa. As pessoas olham com cara de puta, ele foi comer, né? Até a criança fala do cheiro de comida, não pode falar disso, coisa feia. E esse filme mostra assim, faz uma inversão, mostra uma coisa bem absurda, que seria, né, nós temos uma mesa de cagar, caguem a família, os amigos, né, os conhecidos. Mas na hora que você quer comer, você tem que ir pro privado, você tem que ir uma coisa particular, sozinha, solitária. Eu lembro que eu mostrei também esse vídeo para algumas pessoas e eu tive boas respostas, mas eu escutei coisas do tipo, nada a ver, isso não existe. Isso daí é um absurdo. E eu falei, mas é justamente isso não existe, mas por que não existe? Porque é exagerado, porque não é assim que acontece. Aí eu pergunto, e como é que acontece? Acontece o contrário, as pessoas sentam na mesa para comer e vai no privado para fazer cocô. E aí vem a questão, mas quem construiu isso? Que as pessoas, elas sentam na mesa para comer e quando querem ir no banheiro elas vão num lugar privado. Então a ideia é mostrar que tudo é construído. Mesmo aquilo que a gente fala assim, não, isso é surreal, as pessoas não fazem isso, não sentam para fazer cocô e vão no privado para comer. Que na verdade o certo é sentar na mesa para comer e fazer cocô no privado. Isso é uma construção, assim como tudo é uma construção. Assim como aquilo que nesse filme Eu Não Sou um Homem Fácil, isso não acontece assim. Com as mulheres sim, porque isso sempre foi assim. Não sempre foi assim. Isso foi inventado uma hora, isso foi criado uma hora e foi mantido e transmitido de geração em geração, em geração em geração, até dar uma sensação de que sempre foi assim, mas nem sempre foi assim. Por mais que venha aquelas justificativas absurdas, comparando os seres humanos aos animais, a gente pode ter semelhanças, mas a distância que existe, né, nas nossas diferenças é absurda. Nessa hora é muito interessante pegar emprestado aqui o Freud, quando ele fala a questão do que é a pulsão, a tribe, que alguns traduzem por instinto, eu não gosto, prefiro pulsão, porque eu acho que é uma coisa diferente do instinto, porque instinto, querendo ou não, carrega um sentido de naturalização da coisa. Então o João de Barro instintivamente faz aquela casinha de barro daquela mesma maneira. E se eu chamo de instinto, os nossos desejos, por exemplo, né, a sexualidade humana ser instintiva, eu cairia então num raciocínio que seria semelhante à sexualidade dos animais. E não é. Qualquer pessoa aqui que tenha... Né, qualquer pessoa que eu sei que a forma que tem prazer sexual, que busca nas suas buscas sexuais, não tem nada a ver com a relação de um animal com outro. Né? Está no cio e tem que acontecer naquele momento do cio. Pra gente tem que ter contexto, tem que ter uma série de fatores acontecendo, tem aquele detalhe que dá o tesão em um, que dá o tesão em outro, e no outro, e no outro. Né? São formas e formas diferentes de ter prazer, de gozar, que não tem nada de natural. Eu lembro que eu tenho um amigo que é biólogo, e ele falava assim, né? Uma conversa de almoço, meio que um tom de brincadeira meio leve, não, porque os homens preferem as mulheres de quadril largo, porque seriam melhores reprodutoras, né? Então mostra a biologia como determinante. Cara, se você escutar uma semana o que aparece nos consultórios, não é isso. As pessoas não estão buscando ali esse corpo que você fala, ou o cara que é mais saradão, musculoso, porque transmitiria a noção de proteção. Não, cara, você escuta, por exemplo, gente dizendo na clínica que justamente se excita com a impotência do outro, né? Então, quando você vai escutar os segredos de cada um, os desejos de cada um, lá nas catacumbas do seu lado mais íntimo, não tem nada a ver com o biológico. O biológico está lá, ok. Mas o biológico não resolve muita coisa, não. Se resolvesse, seria mais fácil, né? Tanto é só pensar aí nos absurdos do nosso dia a dia. Desde dos nossos hábitos de convivência, de higiene, inclusive, né, da privada, afastado, né, tem até um cara que vai estudar o destino, né, ele vai estudar os tipos de descarga que existem, né, ele faz uma relação com o estilo dos povos, aí coloca lá, o japonês ele quer se livrar, o povo oriental quer se livrar
dá merda logo, então a descarga parece que evapora, faz puf, desaparece. E aí outros povos que já tem uma coisa mais forte, escatológica, a merda fica ali girando, girando, girando. Então, tudo isso, você começa a ver, é tudo forjado, é tudo montado, tudo transmitido, tudo reforçado, e depois a gente tem a ideia de que é natural, que sempre foi assim, coisa que não é. Aí seguindo, para não fugir do assunto, mas para tentar entender isso, tudo é forçosamente aprendido. Então, nesse filme, você vê as cenas e o pessoal fala assim, ah, isso não existe. Talvez não exista com os homens, mas acontece com as mulheres. E aí eu escutei de várias pessoas, mas com mulher é assim mesmo, é normal. Porque mulher tem que estar de tal maneira, porque mulher tem que ter não sei o quê. Mas isso é uma construção também, não é que sempre foi assim. E diz aqui, ó, um absurdo, isso existe ao contrário, porém achamos isso normal. E esse filme mostra o quanto isso não é normal, como é algo forçadamente aprendido. Aí eu fiz uma coisa, coloquei embaixo aqui, que é a seguinte frase, ó. Repita uma mentira ao longo de muito tempo que ela se torna verdade. Isso é uma técnica bem fajuta de domínio, né? Você cria uma ideia, tem tudo a ver com os assuntos que eu fiz aqui de lembranças encobridoras, com aquela frase do George Orwell, que quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Então, tudo tem a ver, tudo está encadeado de alguma forma. Então, se você cria uma mentira e você sustenta essa mentira, depois de muito tempo, essa mentira passa a ser uma verdade. Até, imagina, pense em vocês aí de pequenas mentiras que você contou para você mesmo, para alguém, de que toda vez que você contou isso, você acaba acreditando naquela história, né? Então, isso é muito perigoso porque nós podemos criar narrativas de dominação, por exemplo, e aquilo ser dito tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que uma hora parece que passa a fazer parte de um fato histórico, coisa que nunca foi. Então, eu coloquei, ó, repita uma mentira ao longo de muito tempo e ela se tornará verdade. Assim acontece com todas as nossas crenças, certezas, valores e saberes. Tudo é discurso não natural, tentando naturalizar relações de dominação. Em breve vai começar o curso que eu vou transmitir no YouTube gratuitamente, o Foucault do Zero. O Foucault vai muito por essa linha, tá? E vai ser legal poder falar disso algumas vezes. Então nós pegamos discursos que não são naturais e forçamos para naturalizar, e isso tudo é estratégia de dominação, é utilizado como instrumento de dominação. Então você cria ali uma história, você insiste nessa história, para legitimar. Tem um vídeo que tem aquele cara lá, como é que chama? Ele é pastor, que ele vai justificar o porquê do... Quer falar da escravidão? Eu esqueci o nome dele. Feliciano, né? Que ele vai justificar porque tá lá, a história na Bíblia diz isso. Cara, isso é colocado, isso é insistido, isso é mantido, e isso cria uma verdade, coisa que não é. É tudo mitologia, é tudo mitologia. Tinha mitologia grega, tinha mitologia egípcia, temos as nossas mitologias, nós contamos essas histórias, mantemos, sustentamos. As famílias contam isso. Se você assistiu o filme A Vila, eles contam uma história, repetem essa história, insistem nessa história. Aquilo que era uma grande mentira inicial vira uma história daquele povo, uma história daquele país, daquela sociedade ali, e que depois revela que não é bem assim. Então tudo que aparentemente é natural, nunca foi natural. Todas as coisas são forçadas. O ser humano é um ser não natural, pelo menos de acordo com a psicanálise. Tem elementos naturais, ok? Temos partes instintivas, temos, mas o que nos define como humanos, nada tem de natural. Bom, mas não é fácil perceber isso. E aí eu coloquei aqui uma experiência minha. Somente na graduação, um professor apontou isso em nós. Palavras como denegrir, mula. Eu tive um professor chamado Ricardo Franklin. Cara muito legal, psicologia social. Ele foi o cara que deu um chacoalhão, assim. Ele falou assim, ó, quando você usa essa palavra aqui, essa palavra tem a ver com uma ideia racista, uma ideia preconceituosa. E eu lembro que eu dizia assim, mas eu não falei com essa intenção. Ele falou, mas a partir do momento que você usa, você está transmitindo a palavra. Aí a galera mais passa pano da história vai dizer assim, mas nada a ver, não tenho culpa que a palavra teve a ver com isso. Tem a ver. A
partir do momento que você está transmitindo uma palavra, você está perpetuando aquilo. E todo o histórico dela. Então eu tenho que virar o chato que vai começar a interrogar o que significa essa palavra e parar de usar? Vai. É assim que funciona. Ah, mas aí o mundo vai ficar um mundo mimimi, um mundo mais chato. Talvez vá, né? Mimimi para nós que sempre fomos privilegiados, mas para quem sofreu de ficar no lugar de minoria, de abusos e usos, talvez não seja dessa maneira. Então, com esse professor Ricardo Franklin, e eu lá cabação, acho que 19, 20 anos, achando que sabia tudo do mundo. Então foi muito legal isso, que a gente começou a ir atrás das palavras. Né? Por que a gente fala isso? E eu tinha uma professora que ela dava psicopatologia e ela adorava a filologia, né? A origem das palavras, o significado das palavras. E era muito legal porque a gente começou a caçar as palavras. Cada palavra tem uma história, cada expressão tem uma história. E às vezes, né, tudo bem, até entendo que certas palavras a gente não sabe de onde vem e acaba usando. Mas o exercício psicanalítico é interrogar sobre as palavras. O exercício, acho que político, e nesse sentido a psicanálise também, né? É mais uma forma que a psicanálise é política, você escuta seu discurso, olha o que você está falando. Só que às vezes você não precisa ir tão longe assim, porque a palavra vem de uma... Ela vem de uma origem que você não sabe, né? Tem essa faceta inconsciente da palavra que você não sabe. Às vezes você usa uma expressão e essa expressão já mostra o quão contraditório você está sendo. Eu lembro na época da graduação, dando aula para alguns alunos, eu tinha muitos alunos de movimento LGBT. E vira e mexe, eles falam assim, Saulo, você está sendo muito preconceituoso no que você está falando. Eu não percebia. Eu falo assim, então beleza, então me ajudem. Vocês têm que me ajudar a falar, né? Ajudar a entender o que eu estou falando e os absurdos que eu estou falando. E fica uma coisa muito louca, porque você começa a perceber que você fala o tempo todo coisas absurdas. E foi um exercício muito legal. Então a gente precisa pedir também, às vezes, a ajuda do outro para que possa nos ajudar a dizer. Eu acho assim, né? Por exemplo, tem uma frase aqui que nós escutamos muito, que fala, né? Você pega lá o estuprador, aí coloca assim, ó, o estuprador, ele vai virar mulherzinha na cadeia. Quando você fala isso, que lugar que a gente coloca a mulher quando diz isso, né? O cara vai pra cadeia virar mulherzinha. Então, às vezes, o cara é um baita defensor, né? Eu sou um homem, sei lá, feminista, eu sou um homem que apoia o direito das mulheres, não sei o quê. E se pegar um cara que abusa das mulheres, o que tem que fazer é colocar ele na cadeia. E na cadeia ele vai virar mulherzinha, ele vai descobrir o que é. Então, na própria argumentação, a pessoa se ferra. Eu faço isso muitas vezes. Eu imagino que vocês façam isso muitas vezes. Então nós precisamos parar e escutar. Opa, o que eu estou falando aqui? E aí nessa hora eu acho que ajuda muito o outro te ajudar a escutar o que você fala, né? Só para fechar aqui, aí eu leio os comentários, diz assim... Então eu coloquei... Frases como estuprador vira mulherzinha na cadeia mostram como não pensamos no que falamos, mas que perpetuamos o preconceito, a discriminação e as relações de dominação em tudo o que falamos. A psicanálise é essa experiência de escutar o que diz e decidir. Quero falar isso mesmo ou é outra coisa? É nessas horas, gente, que não dá para dizer assim... É como aquela pessoa que diz assim, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou neutro, eu voto nulo. Não existe isso, né? Você sempre está transmitindo uma ideologia, os seus atos estão transmitindo uma ideologia, a sua fala está transmitindo uma ideologia. Você pode fingir que você é a parte disso, o que é uma grande mentira, ou você pode entrar para um processo de conscientização e decidir se é por aí que você quer falar ou se é por aí que você, né, não quer falar, você quer falar de uma outra maneira. Até eu lembro que eu li uma vez um post, não lembro de quem que era, de alguém falando assim, eu luto todos os dias contra a minha homofobia. E é verdade, eu luto contra os meus preconceitos o dia todo. Porque eu falo, puta, olha o que eu tô falando aqui, caramba, eu preciso tomar cuidado, porque não é assim que se fala, né? Então é interessante, aí o pessoal acha que o mundo tá virando um campo mimado, né? O mundo tá cheio de mimimi, o mundo tá cheio de não pode dizer mais nada, politicamente correto. Mas é assim, né? Talvez é um mundo de despertar. Você pega, por exemplo, eu não assisti, porque
a estratégia da política nacional de transformar a nossa política numa bizarrice tamanha que a gente desiste de acompanhar. Mas eu escutei ontem um pouquinho na rádio falando do Guaraná Jesus, eu não vi a reportagem. Eu acho que o Bolsonaro provavelmente falou do boiola, aquela coisa de sempre. E a gente cai naquilo, né? Ele na verdade ele não fala por mal, ele é tipo o tiozão do churrasco. Pois é, mas nessa brincadeira você vai transmitindo. Aí é o filho que fala assim, é não sei quem que fala assim, e a ideia vai indo pra frente. E se ninguém se responsabiliza, né? Então, se ninguém se responsabilizar pelo que diz, pelo que fala, vai cair sempre nessa coisa de não, mas eu só estou brincando. Não está brincando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou falar de uns comentários que teve no post. A Tati Guinardi diz assim, a discussão tão necessária e sua capacidade de linkar o assunto cotidiano com a psicanálise é encantadora. Obrigado. A Cristiane Vitas. Imagina quantos homens não conseguiram assistir esse filme até o fim. Vários homens, Cris. Vários. Que nada a ver, que filme idiota. Mudar o ponto de vista transformador. Ótimo paralelo com persistir na análise. A Priscila Honório adora esse filme. A Regina. Quanto à analogia da psicanálise, você sempre me surpreende com esse saber incrível. Obrigado. Aí ela falou assim também, assisti esse filme e me vi passando por algumas situações semelhantes. Posso afirmar, é desconfortável. Aí a Carol Luque já tá mais brava, assim, é isso aí. E que mulher nunca escutou após uma reação, uma fala machista, algo do tipo. É só brincadeira, não tem senso de humor? Minha resposta é, tenho senso de humor e senso crítico. Mas como você disse, está mais para preconceito que para piada, meu senso crítico é minha resposta para você. Essa já vai no fatality. A Ju Andrade de Mello vê esse filme e concorda totalmente com sua avaliação. A Paty Teles acha interessante por colocar um homem no papel inverso, por sentir na pele o que as mulheres passam todos os dias. A Lorata mandou palmas. A Juju Psico, reflexão incrível relacionada a esse filme. Quer mudar o mundo? Comece primeiro por você. A frase do Gandhi, né? Seja a mudança que quer para o mundo. A Luana, de Brasília, mais legal do que a relação que você faz com o filme é nos fazer refletir que, sendo psicanalista ou não, é fundamental escutar o que se diz e posicionar a respeito. Isso aí. Precisamos nos posicionar. E, por fim, a Juliana Kimas diz, por isso é tão odiada, pois a psicanálise observa-se não dito. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que teve de comentário na mini live. Que já eu vou entrar lá no grupo dos winnicottianos para fazer uma fala sobre um caso clínico em Winnicott, com a Janaína. Tararará. Olha ele, tá radical, tatuado. Pois é, virei um radical livre. A Leila Cassade, oi. Metal da Aline Andrade. Isso aí. Entrou uma galera legal. Vocês acordaram cedo, sabadão, hein? Mostra a tatu. Eu fiz a foto, né, ó. O que é mais legal da tatu, eu achei, é que aqui tem uma segunda pele cirúrgica, o cara põe em cima, assim, não precisa passar pomada nenhuma. Muito louco. Muito bom, valeu. Qual o nome do filme? Não Sou um Homem Fácil, acho que a gente já respondeu lá embaixo. A Sufragista, sim, esse é outro filme que eu comentei, né? Eu não sou homem fácil, eu não sou homem fácil, eu não sou homem fácil. Obrigado, gente. Estímulos de toda sorte, sem parar, não? Estímulo de toda sorte, não sei. Tá linda a tatu, Saulo, valeu. Quando alguém me perguntar algo, eu respondo com outra pergunta. Bom dia, Saulo. O nível de estupidez cansa, por isso que a frase que eu mais gosto, ainda mais no Brasil, é: o difícil não é matar um leão por dia, e sim desviar das antas, né? Então, é isso aí. Olá, Saulo, bom dia, que bom revê-lo. E aí, Maria Carolina, beleza? Inversão de papéis, a mulher andam sem blusa, é muito legal. Filho. Bom dia, doutor. Cadê o café? O café já foi às 7 horas da manhã. 6h30, na verdade. Qual é o nome do filme? Acho que é O Discreto Charme da Burguesia. Esse eu vou postar lá no Telegram, vou postar esse trecho. Outro filme que traz à tona o absurdo é Relatos Selvagens. Nossa, é verdade, hein? A Jadetresca. Esse filme... Nossa, Relato Selvagem é muito bom. Filme... Se você não tem o que fazer nesse final de semana, fazer uma coisa muito legal, assista Relato Selvagem. E a cena final do casamento é um dos melhores momentos do cinema, na minha opinião.
Genealogia da moral neles, é isso aí. Não sei que parte é do riso. 3 ensaios, continua sendo referência sempre. Identifico com os japoneses. É da privada, né? O Zizek. Então, mas o Zizek ele fala, mas não foi ele que fez essa pesquisa, se não me engano. Foi um outro cara, ele traz a questão. Questão da cultura. Já dizia Goebbels. Mas ficou bonito o tatu, viu? Muito obrigado. Isso é o J Tatu, muito bom. Isso é muita cara do Zizek mesmo. Realidade atual brasileira. Também achei. Tudo é linguagem. Mas assistiu a Rafaela, nem a cor do meu cabelo. Nem a cor do meu cabelo é natural, isso aí. Entrei agora a Saulo, comentou sobre linguagem, já todos os cenas não binários? Não comentei. Na época do cinema, mas pode procurar no Netflix. A partir do momento que você toma consciência, você torna responsável. É isso aí. Aí as pessoas preferem pagar de louco e fingir que não é com elas. Mas há uma influência do biológico na sexualidade humana, não é? Eu tenho cio, kkkk. Estou ovulando, uma explosão hormonal de tesão. Você repete todo mês. Então, mas daí basta chegar qualquer... vamos pensar nesse biológico. Basta chegar qualquer outro da espécie aí para acontecer? Ou tem que ser alguém específico, no contexto tal, falar a coisa certa e depois ter uma conversa assim assado? Ou basta, papum, qualquer pessoa, qualquer ser? Não sei se ainda existe na locadora. Locadora acho que não existe mais, que acabou, mais ou menos. Existe uma disputa política... isso que o Marcelo Poeta falou é muito legal. Existe uma disputa política pela narrativa oficial das palavras. Putz, fato. Nossa, isso é um vespeiro que eu nem vou mexer nisso, mas concordo plenamente. Maravilhoso, o homem branco levantando essa questão. Fato, adoro provocações, meu partido é o Brasil. Hoje em dia eu tenho receio de usar a camiseta da seleção brasileira, tudo bem. Eu já aprender a gozar de outras formas, exato, cansei de existir também, foi sem noção, conscientização, deixando livres para escolherem responsáveis. Ele falou, se tornou boiola como os maranhenses para ter frente. Cara, é pra querer desistir dele. E aí, essa é a estratégia, né? Desiste dele que ele faz o que quer. Interessado em saber como é isso, percebido na clínica, e nosso papel também é ajudar a identificar onde está a questionação do poder. Não, corremos o risco de sair como militantes. Não, o analisante vai chegar nisso, mas você vira um militante das suas causas. Que acho que é a hora que você faz a análise, você fica, pessoa analisada, né? Não precisa ficar com o confete dos outros. Acho que é isso. Que é um refrigerante horroroso, dica de passagem. Nunca tomei. Eu vou tentar arrumar vou tentar arrumar um Jesus aí pra tomar. Pode falar muita coisa, até mesmo brincando. É aquela coisa que o Freud fala, né? Filme, convidemos o tiozão embora, também chega agora, não sou homem fácil, nome do filme, mostra a tatu. A tatu tá postada lá no Instagram, acho que lá tá mais fácil de ver. Peraí, espera do grupo de hoje, já tem o grupo, tenho que sair daqui para entrar no grupo. Vai ser aberto esse bate-papo? Não sei como é que tá lá. Eu vou falar lá no negócio que eu postei, ó. Bom dia, show, hein, valeu, não consigo ouvir você. Mas acho que tá baixo aí. Relato selvagem. Jardim das Antas, acho que é isso aí. Corretor. Também tem receio de usar. Muito bem. Acabou o áudio? Eu estou falando sem áudio? Ué. Não, acho que tá carregado meu fone. Mas se tiver sem áudio foi muito emocionante ficar aqui por 40 minutos mexendo a boca só. Então é isso aí, gente. Agora eu vou interromper aqui, preparar algumas coisinhas do textinho para entrar lá com o pessoal para falar sobre o Winnicott, um caso clínico, uma leitura que eu faço. Tá bom para vocês? Bom sábado, bom domingo, bom feriado segunda-feira. Assista esse filme, Não Sou Homem Fácil. Assista Relatos Selvagens, que é sensacional. Sejam mimizentos, aponta, está dizendo isso aqui, vire o chato do rolê se precisar. É assim, né? Tá bom? Um abraço em todos aí, todos, todas, todos, e até a próxima mini live, provavelmente amanhã ou segunda-feira. Tchau.